Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Oi, Dani. Vamos para mais uma live. Live de assunto muito importante, muito pedido por vocês, que é sono infantil. Oi, Pri, minha convidada de honra chegou. Deixa eu colocar aqui. Sono acolhedor. Conectando ciência e afeto para dormir. Vamos chegando. Vamos chegando. Aí, deixa eu colocar a Pri aqui pra gente bater esse. Ai, gente, quem aí não gosta de dormir? Me conta. Oh, Jesus. Olá! Oi, Nath, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Boa Pri? tarde. Tudo jóia, graças a Deus. Ah, então tá bom. Pri, você tá falando de onde mesmo? BH, né? BH, Belo Ah, Horizonte. a minha terrinha, que eu Sou nasci. mineirinha também. É, são as melhores pessoas. E você é daqui morando aí, eu já morei em Salvador também, muitos Ah, anos, tá vendo? muitos Ai, eu meses. adoro. Eu amei morar. Eu morei 2 anos em BH, né? Hum, 2007, 2008. E eu era apaixonada, hum. assim. Domingo eu ia pros forrós aí, era uma beleza. É uma delícia aqui. Pri, seja muito bem-vinda, Muito né? obrigada. Nessa live. Depois eu quero que você se apresente um pouquinho. Mas antes de você se apresentar, eu quero contar um pouco como que a gente se conheceu, né? Como é que foi aí a nossa jornada juntas. Então, gente, o que que acontece? Maitê, né? Até os 9 meses de idade, 9 meses de vida, ela não dormia, né? Assim, não que ela não dormia, ela fazia lá, dormia as 3 horas dela de dia e tal, mas à noite, né? Eu não. Engraçado é que sono não foi uma coisa que eu fui buscar informação antes de engravidar, né? Fiz toda a parte de suplementação, toda a parte de terapia emocional e tal. Mas o sono foi uma coisa que eu falei, esse negócio não vai me pegar, não, esse É negócio de o que sono. todo mundo acha. Não tem como. Então, né? E aí tinha pediatra até os 7 meses de idade, mas teve pediatra depois, gente. Eu confesso que a pediatra fui eu mesma. E aí, né, no comecinho ali, a pediatra falava: não precisa preocupar com rotina ainda não, isso aí você deixa pra depois, tal, 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 tal. Ok, né? Só que eu acabei fazendo cama compartilhada, né, com ela, por facilidade mesmo. E aí, antes era o bercinho acoplado, depois nem bercinho mais tinha, já dormia, já ficava ali. Eu brinco que eu já dormia sem o sutiã, que era pra só ela mamar, né? E aí, gente, Maitê acordava praticamente de hora em hora. Então, assim, tinha noites que eu não dormia nada, né? E foi quando a Pri me mandou um direct. E eu, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu recebo 1 trilhão de directs de gente querendo não sei o quê, gente chamando pra parceria, assessor de imprensa que quer me botar pra falar em jornal. Ih, isso daí dá uns 10 por dia, enfim. E aí eu olhei assim, só que alguma coisa me conectou com a Pri, que eu falei, vou dar uma chance pra ela, vamos bater um papo. E aí a gente conversou e eu me identifiquei super com ela. E o que eu mais me identifiquei é que ela falava minha língua no sentido de um sono acolhedor, de um sono respeitoso, né? Eu tinha muito medo desses treinamentos de sono que deixava a criança chorar. Como é que eles falam? Que é para acostumar a dormir sozinha? É. Autonomia de sono. Não, deixa que ele vai procurar.
eu, né, também com as minhas questões da infância, né? Eu falava, gente, não, esse negócio não tá certo e tal. E aí, depois que eu fiz a consultoria com a Pri, Maitê passou a dormir 12 horas por noite. E assim segue, claro que com alguns percalços, tipo hoje mesmo ela acordou às 3h30, chamando mamãe, mamãe. Mas aí eu vou lá, ela volta a dormir, mas também, né, acaba me atrapalhando, mas enfim. E uma das questões muito interessantes nessa abordagem da Pri, né, que é, eu quero que seja, Pri, o fio da conexão, né, Sim. da nossa conversa aqui hoje, é que assim, a Pri, sim, organizou a rotina, né? Me ajudou a organizar melhor a rotina da Maitê e entendendo também toda a individualidade aqui de casa, dela e tudo mais. Sim, a gente ajustou o tempo de soneca, as janelas do sono, a higiene do sono aqui de casa, tudo isso, mas foi além disso. Então, eu fui olhando para algumas questões minhas, né? Como mãe, como mulher, né? Na época. E uma das questões, assim, que eu identifiquei e que vira e mexe, eu também caio nessa ainda. Inclusive, tá quase te mandando mensagem aqui, semana retrasada, porque vai ter ficou 2 semanas acordando todos os dias, 3h30 da manhã. Eu falava, gente, não, a menina já dorme 12 horas, por que que ela regrediu? Mas depois eu entendi, né? Porque aí a gente está um pouco mais terapeutizado, a gente consegue Exatamente. já entender mais rápido. E o que que acontece, né? O que que acontecia e que ainda acontece um pouco, porque a vida é sobre a gente estar aqui para aprender, né, meu povo? Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou super multitarefas. Então, eu tenho um instituto, eu ainda atendo, eu dou aula. Então eu tenho, né? Estou melhorando e olhando para isso, mas existe uma certa dificuldade de descansar, né? Então, a pessoa que está sempre muito alerta. E quando a Maitê não dormia, esse era meu álibi para no dia seguinte eu precisar descansar. Então eu falava, nossa, Maitê não dormiu, acordou a noite inteira, então eu vou precisar, sei lá, dormir uma horinha depois do almoço, ou dormir até mais tarde um pouquinho, porque era como se eu tivesse essa desculpa. Então, olha só, gente, preste atenção. O que que eu estava inconscientemente, claro, fazendo com Maitê? Eu estava usando a bichinha, tá? Para ter uma desculpa, ter ali uma muleta para algo que era totalmente meu e que eu não dava conta de bater no peito e falar: eu tenho dificuldade de descansar, eu tenho dificuldade de parar. E na hora que a Pri me ajudou a entender isso, né? Ela faz 1 milhão de questionários lá, gente. Você não sei o que, ai meu Deus do céu. É, não é para qualquer A um, gente não. se conhecer dá trabalho. Se Dá. conhecer e Mas eu educar a falo que a criança gente tem dá que trabalho, ver. mas é necessário. E é A gente maravilhoso. tem que ver o que que dói mais. Dói mais você, né, não dormir, isso impactar na sua Hum, saúde, impactar em quilos a mais, em esquecimento, perda de foco, fadiga mental, falta de conexão com o filho, porque É você isso que começa a eu ia ficar falar. nervosa de não dormir, você quer, né, enforcar a Hum. criança, aí você fala, não, agora você que vai, fala pro pai, não, agora não vou acordar, vai você, mas não adianta, ele quer a mãe. Então, quando isso é maior do que a dor de ter que olhar para suas feridas, né? Porque Hum, todos nós temos, aí sim que a gente consegue mudar, né? Então, hum, depois de ter falado tudo isso, quase 10 minutos aqui falando, a gente vai hum, discorrer, vai conversar mais exatamente sobre essas hum, questões. Pri, se hum, apresente, conte um pouco do seu hum. trabalho e bora continuar nosso Então, bate-papo. então, gente, prazer. Meu nome é Priscila Paixão. Eu sou terapeuta integrativa do sono infantil. E eu comecei a trabalhar com sono exatamente pela dor aqui que a Nath trouxe. Quando meu filho nasceu, eu também não me preocupei nada com sono. Eu pensei, gente, eu amo dormir. É óbvio que meu filho vai amar dormir. Vai ser muito tranquilo. Nós dois vamos dormir. Falo que recém-nascido dorme a noite toda. A gente vai dormir horrores. E eu ainda tinha uma crença que crianças
bebês começam a dormir a noite inteira com 15 dias. Por quê? Meus pais fizeram treinamento de sono comigo e com meu irmão. Então foi o treinamento mais hardcore, né, o mais forte, que é simplesmente deixar a noite inteira chorando para aprender a dormir. Então eu achava que era assim, a criança aprendia a dormir com 15 dias e estava tudo certo. Só que, incrivelmente, gente, meu filho não começou a dormir com 15 dias, foi assim, não sei por quê, né? E aí, onde que crianças acordam à noite para amamentar? E aí o Lucas amamentava à noite, obviamente, ele ainda nasceu com baixo peso, então ainda tinha essa desculpa que eu precisava de amamentar ele à noite. E com 4 meses, ele estava maravilhoso. A pediatra falou: Priscila, agora você não precisa mais de acordar ele à noite, ele já pode dormir a noite toda sem problema. Então, eu nunca precisei de acordar à noite, nunca passei por isso. Ele acordava sem problema para mamar. E aí começou a minha dúvida. E aí? Eu não queria mais fazer o treinamento de sono, que foi uma coisa que eu falei minha gravidez inteira que eu faria. E na sala de parto, na hora eu fiz cesárea, na hora que o Lucas chegou pro meu colo, a primeira coisa que eu falei pro meu marido é: eu não vou deixar ele chorando para ele aprender a dormir. Ô, Pri, eu quero te perguntar uma coisa. Você já tinha consciência da dor sua como filha de teus pais terem feito isso? Não, Ainda não. nunca Nem imaginava. tinham. Nunca. Eu sempre tive problemas de sono, ainda estou tratando meus problemas de sono. Nunca que eu ia imaginar que a raiz estava nos meus 15 dias de vida, né? Hoje eu conto para todas as minhas clientes que a gente, claro, a gente não tem memória declarativa dos nossos primeiros anos de vida, né? Então eu não lembro dos meus pais fazendo treinamento de sono comigo, E um obviamente. parênteses, né? Nem depois que nasce, é É, intraútero, tá? exatamente. Mas a gente tem todos os sentimentos, eles ficam guardados, as memórias ficam, mesmo sem essa questão declarativa. E a noite, para mim, sempre foi um momento muito tenso, onde minha ansiedade sempre brotou. Por quê? O que eu aprendi lá com 15 dias? Que à noite não tem ninguém para me ajudar. Ou eu me viro sozinha, ou eu me viro sozinha. Não tem ninguém ali para me acolher. Então, é óbvio que eu passei o resto da vida com medo da noite, com problemas para dormir, porque é um momento que até hoje eu associo com o abandono, né? E isso é muito importante, gente. Treinamento de sono não ensina nenhuma criança a dormir. Nenhuma criança dorme melhor depois do treinamento de sono. O que acontece é isso: a Às criança vezes. aprende que não adianta chorar. Ela aprende o abandono, é o que a gente chama de abandono aprendido. Ela entende que se ela chorar ou se ela ficar calada, vai ter o mesmo resultado. Ninguém está ali por ela. Então é mais seguro ela ficar quietinha para não atrair predadores. A gente Não, sabe que e, não existem gente, predadores, mas o cérebro da criança ainda não sabe disso. e essa questão, né, de a criança ela não consegue se cuidar sozinha, é uma questão de Exatamente. sobrevivência ela ter um adulto ali para trocar a fralda Uhum, dela, para alimentá-la, né? Então, ela ter esse imprint ali de que não adianta ela chorar, não uhum, adianta ela fazer mais nada, de que ninguém ouve exato. ela, é algo muito, 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 né, é doído, muito sofrido pesado. e que vai levar para o resto da vida. Então, ela vai ser aquela Uhum, pessoa que quer expressar algo, ah, mas eu nem uhum, vou falar porque a pessoa uhum, não vai ouvir, vão me uhum, achar inadequada, né? Para que me expor? Ai, tenho medo uhum. de fazer uns stories. Até nesse nível, Sim. né, de, de fala. Então, é muito, Uhum. muito, muito sério isso. E hoje eu trago muito isso, né? A gente fala muito do respeito à criança durante o dia e acolhimento, mas não é só durante o dia. A criança não entende que era porque era à noite que ela não estava sendo atendida, né? A criança ela merece ser respeitada, ela merece ser acolhida 24 horas do dia, seja de dia ou seja de noite. E a criança, quando ela está chorando, ela está expressando uma necessidade, ela está É a falando: ei, eu estou única forma que precisando ela tem. eu tô precisando de ajuda. Tô precisando de alimento, tô precisando de carinho, tô precisando que troque minha fralda.
E pode ser só tô precisando de acolhimento, eu tô com medo, eu sou um serzinho aqui completamente indefeso e eu não sei se eu tô segura aqui nesse berço sozinha. E eu tô precisando que a mamãe venha aqui só para me falar que tá tudo bem. Pode ser isso, né? Então, é muito importante a gente acolher essa criança de dia e de noite. E, claro, que aí vem o outro extremo, né? Que aí vem muitas pessoas falar, ah, então pronto, é só eu acolher e não vou fazer mais nada. E aí a criança começa a acordar. Eu já atendi criança com 2 anos que acordava de 40 em 40 minutos. Por 2 anos ela acordou de 40 em 40 minutos a noite toda. E isso também não é saudável, porque a mãe precisa descansar e a criança também para a saúde dela, Com certeza. né? Então a gente tem que encontrar é isso, é ligar a ciência, o afeto para todo mundo dormir com a alma tranquila. A criança precisa de dormir, a mãe precisa de dormir, só que não vai adiantar a gente só olhar para a rotina, como a Nath falou. É. Porque na maioria das vezes, o sabotador, ele tá ali no inconsciente da mãe. Porque rotina, gente, era a Nath. Ela sabe que um bebê de 9 meses precisa para a rotina, Exatamente. né? Uma pediatra falando. Então, é muito fácil ajustar uma rotina, se Sim. fosse só a rotina. É. Mas a rotina é onde a gente usa ali todos os nossos sabotadores, todo o nosso inconsciente para a gente minar aquela rotina. Por quê? Eu vou ter um ganho com isso. E aí você fala, Priscila, que ganho que eu vou ter de acordar de hora em hora à noite? Pelo amor de Deus, não tem ganho nenhum nisso. Eu não estou querendo fazer isso. Eu concordo, assim, conscientemente, ninguém quer. Mas aquela mãe que trabalha muito, será que ela não quer ter ali de madrugada, ver se o filho está bem e pegar o filhinho no colo e ter aquele momento com ele? Ou às vezes é a mãe que passou o dia inteiro com o filho, mas ainda assim foi o dia inteiro cheio de Na coisa, cheio correria, de fazendo tarefa, não na sei o quê. correria. E aí ali elas podem simplesmente pegar, carregar o filho e ter aquele momento de É. conexão com ele. Era isso que Então, estava acontecendo aqui né? nessas 2 últimas semanas, sabe? Porque, na verdade, foram dois fatores. O primeiro fator foi que o meu pai começou a contar a história do lobo mau, dos 3 porquinhos, e ela amou o lobo mau. Então tudo era o lobo mau. Aí ela vinha correndo aqui no corredor que o lobo mau tá vindo, que vamos esconder do lobo mau. E aí, como ela tava super feliz, a gente tava nessa do lobo mau, né? Até que ela começou com essa coisa de acordar, porque antes ela acordava e ela me chamava e eu ia lá. Aí depois ela começou a correr pro nosso quarto. Então ela abria a porta do quarto dela e ela ainda é fofinha porque ela abre, ela fecha. Aí depois ela ia pro meu quarto, abria, fechava. Mamãe, mamãe, quero dormir aqui. Eu tô com medo. Mamãe, mamãe, quero dormir aqui. Aí tá. Aí eu falei com meu marido, ó, a gente não vai falar, esquece o lobo mau. Não existe. Se ela falar, a gente fala, filha, lobo mau não existe, não sei o que lá. Ele nem tá aqui, não, 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 não existe. Ficava nessa, não, esse é mentirinha, é brincadeirinha, não. E a segunda coisa era exatamente esse momento de tá. Gente, é muito gostoso você tá, né? Com... Ai, apaguei o título aqui. Você tá ali com aquele... E o bafo, gente? Eu amo o bafo da criancinha. Quando... Ai, aquele bafinho delicioso. Então, eu comecei a entender que eu precisava estar mais bem, 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 bem presente com ela. E uma coisa, gente, que os pais subestimam, né, Pri? Mas é conversar com a criança. Isso é Então, essencial. E essa explicar. história do lobo mau, ela aconteceu aqui em casa também, foi a mesma história. O lobo mau e os 3 porquinhos. Alguém contou pro Lucas, eu sou muito cuidadosa com o que eu leio para ele, então eu faço uma curadoria aqui dos livros exatamente porque a maioria das historinhas, né, gente, elas são para gerar o quê? Medo e ansiedade na criança, né? Jesus. Então é para ensinar alguma coisa, mas sempre na base do medo, né? Então ali, se você não ouvir sua mãe, vão comer sua avó, né? Assim, é um pouco exagerado, né? Tudo nas histórias, mas a lição é Sim. essa. E o Lucas ouviu uma vez a historinha também e ele começou também, já estava dormindo bem, do nada começou a acordar muito à noite, até que um dia ele chega, mamãe, nossa casa é feita de tijolos? E eu sem entender, eu falei assim, e eu na inocência, porque não fui eu que tinha contado a história, eu tô assim, gente, meu apartamento é de drywall, tem tijolo, mas tem drywall também. E eu comecei, filho,
tem tijolo, mas é só a parte de fora, dentro não é tijolo, é drywall. E eu sem entender, até que, e palha? Tem palha aqui em casa? Aí eu conheço essa historinha, né? E aí eu fui explicar para ele exatamente que não existe lobo mau, que é uma história, e aí eu explico, dou muita previsibilidade para ele, e eu explico até as coisas que podem me afetar. Então eu falo, olha, filho, quando mamãe era criança, ainda não sabiam que para a gente aprender, a gente tem que estar se sentindo seguro. Achavam que a gente só aprendia na base do medo. Então inventavam um tantão de historinha para dar medo nas crianças, para a criança aprender. Só que a gente não aprendia nada direito. E hoje a gente sabe que a criança precisa estar se sentindo segura, conectada, ter previsibilidade. Então, eu estava atendendo uma mãe que ela trouxe para mim exatamente essa questão da previsibilidade. Ela está com um filhinho recém-nascido, e aí a gente está testando locais de sono, né, de soneca. Porque um recém-nascido dorme muitas horas por dia. Essa mãe tem uma outra filha, né, e ela tá, pô, quero poder andar com ele, né, levar a minha filha no balé e fazer as coisas e também olhar o sono dele. Ela trouxe Priscila, mas ele não vai ter previsibilidade, porque uma hora ele vai dormir no canguru, uma hora ele vai dormir no carrinho, uma hora ele vai dormir na cama. E eu falei, não, vamos entender o que é essa constância, essa previsibilidade que a criança precisa. É uma previsibilidade de comunicação, de ter alguém ali atendendo às necessidades e explicando o que vai acontecer. Então, a Nossa, criança, né, eu não principalmente esse sei recém-nascido, como que um pai e uma mãe hoje vive sem previsibilidade, sem hum, antecipação com a criança, porque pra mim, eu até falei hoje isso nos stories, é a coisa que mais dá certo, é a previsibilidade até hoje, né? Que o Maite tá com dois mas anos e 7 meses. e eu vou ver, o Lucas está com 6 anos. E o que eu mais trabalho com ele no dia a dia é previsibilidade. Porque muita, né, vamos falar aí do Terrible Two, né, os terríveis 2 anos, e depois a adolescência dos 4 anos. É só a criança tentando entender o que está acontecendo com ela. Sim, Se eu dou previsibilidade, eu trago calma para essa criança, eu trago segurança, eu trago conexão e eu trago colaboração, isso. né? Então, fica tudo muito mais fácil. Então, se eu explico para essa criança onde ela vai dormir, e gente, quantos de nós não caímos, né, na cilada aí de amamento meu filho para dormir e não explico o que vai acontecer à noite com ele. Uhum. Simplesmente coloco ele ali no berço, ele vai passar horas em um mundo diferente, porque nossos sonhos, né, o que acontece enquanto a gente está dormindo, para o nosso cérebro está acontecendo de verdade, né? A gente só vai perceber que não foi de verdade quando a gente acorda no outro dia. Então a criança, ela vai para o mundo ali completamente aleatório, muito estranho. De repente ela acorda e ela não sabe o que vai acontecer. Então muda completamente o jogo do sono quando eu simplesmente, no ritual noturno, dou previsibilidade para essa criança. Eu amamento ela e falo, filho, depois que você dormir, mamãe vai te colocar no berço, você pode dormir a noite toda. E se acontecer qualquer coisa, mamãe vem aqui te pegar. Isso. É só A isso que a criança GGG precisa. Costa da Prisão nos dê exemplo. Então, exemplo, né? Por exemplo, é isso que a Pri tá falando. Maitê, então, quando ela, né, acordava de hora em hora que eu fui consultar a Pri falou, Nath, então tá. O que que você quer? Eu queria, gente, tirar Maitê do peito, noturno, né? Porque pra mim tava muito cansativo e tal, tal, tal. Então eu falei, Pri, ela come super, mega, hiper bem. Tava lá gordinha, né? Eu quero tirar do peito. Natália, tá bom, é isso que você quer? É isso que eu quero. Eu achei muito legal isso também, ela respeitar, né? Tipo, ai, não, não quero tirar ou quero tirar. Então, a Pri falou, Nath, a gente vai passar a semana explicando pra Maitê. E ela me sugeriu fazer até um cartaz com fotinhas, mas eu vou confessar, gente, que eu não tenho muito tempo para muita coisa assim, não. Falei, amiga, vai ser só na lábia, no máximo uma fotinha no celular, porque eu não vou conseguir fazer. Mas ela sugeriu, tá, gente? Aí eu fui conversando, filha, ó, você vai passar a dormir no seu quarto agora, porque você dorme com a mamãe, mas é o quarto aqui do lado.
e tal, tal, tal. Então, como é que vai ser? Você vai mamar no peito, aí eu vou, né, fazer você arrotar. Mentira que eu nem fazia mais, mas tudo bem. A mamãe vai ficar, depois a mamãe vai te colocar no seu bercinho, mas tem uma câmera, essa câmera eu consigo te ver. Aí mostrava a câmera, então eu fui explicando tudo pra ela, né? E como que foi, gente? Na primeira noite, foi um sábado, pré-aniversário meu aniversário era no domingo. Ou era na segunda, acho que meu aniversário era na segunda. Aí eu dei o peito pra ela, botei ela pra dormir, né? Mais ou menos umas 7h30 da noite, que era o horário que ela dormia na época. E aí eu expliquei pra ela que se ela acordasse, o papai é que ia acolher ela. E assim foi. E nessa noite ela acordou 4 vezes, mais ou menos ali, cada 2 horas e meia, meu marido ia, acolhia ela. No terceiro despertar, eu acho que ele deu um pouquinho de mamadeira. Não lembro se era com meu leite ou se era um substituto do leite, tipo uma fórmula mais natural que eu usava. E no dia seguinte, gente, ela dormiu 12 horas seguidas. E Foi o uma processo, noite, uma. quando a gente traz previsibilidade, o processo, seja do desmame, seja de mudar o local de dormir para a criança, ele é muito mais fácil, porque essa criança já estava preparada para isso. E o processo, né, que eu falo da previsibilidade, é tanto para a criança quanto para a mãe também. Porque a gente tem que se preparar, porque muitas vezes o que atrapalha, né, o desmame é a mãe não estar pronta, a mãe não ter se despedido daquele momento e aí não consegue passar a segurança e tranquilidade para a criança. Então, quando a gente dá essa previsibilidade, e pode ser pela conversa, quer dizer, sempre vai ser pela conversa também, né? É. A gente pode colocar aí brincadeiras, né, dependendo da idade da criança. Então, a criança coloca a bonequinha para dormir, aonde ela vai dormir, ou faz um moral de rotina. A gente vai vendo tudo de acordo com a idade, né, e o estilo da família. Quando a gente traz essa previsibilidade, aquilo é só mais um passo para a criança. O que ela precisava de processar, ela vai processar ali durante o dia, fazendo perguntas de como é que é essa rotina, ou, né, se ainda é muito pequenininha, conhecendo esse ambiente, né? Então eu coloco a criança no bercinho durante o dia, deixo ela brincar ali, mostro para ela como é seguro, explico. E aí na minha explicação, eu tô tranquila, eu tô segura, o que que essa criança sente? Que ali é um local seguro e tranquilo para passar a noite. Então, a gente sempre vai usar muito da conversa, mas não é uma conversa aleatória, que também é muito importante, né? Uma conversa ali direcionada para trazer essa previsibilidade. E muita gente fica assim, ai, Priscila, mas meu filho tem 3 meses, Não tem vai 9 meses, entender não vai entender. Entende tudo. tudo. E não só entende o que você está falando, mas principalmente o que você está sentindo. Então, por isso que eu falo que a previsibilidade é para os dois, é para a mãe também conseguir trazer essa segurança. Que eu falo, a criança, gente, ela tem uma leitura dos nossos sinais físicos, de sentimentos, que são, assim, absurdas, né? Elas são expert nisso. Então, não adianta eu tentar falar para a criança que está tudo bem, se eu estou completamente tensa, minha respiração está ofegante. Ai, filho, tá tudo bem, filho, dorme, por favor, filho, chega, eu não aguento mais, dorme. O que que essa criança está entendendo? Mamãe tá falando que é para eu dormir, mas a gente tá num perigo, porque mamãe tá estressada. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar acordada. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar o sono na visão integrativa, eu vou trabalhar o sono da criança, mas eu vou trabalhar essa mãe que tá com a criança nesse momento do adormecer. Exatamente. Porque a criança vai corregular com a mãe, né? E não é só uma corregulação física, é uma corregulação mental, espiritual. Então, essa mãe ela precisa de estar bem para deixar essa criança bem também e tranquila para o sono. Ô, Pri, e aproveitando, que menina, tem hora que eu esqueço, mas deixa eu aproveitar e falar que é o seguinte, quarta-feira que vem, na verdade, assim, né? Exatamente isso que você falou, é corpo, é mente e é espírito. Então a gente precisa, sim, entender sobre essa questão da rotina, da higiene do sono, que, como eu falei, isso é o mais fácil, né? Mas a gente também precisa olhar para a mente, a gente também precisa olhar para o espírito.
E, Pri, eu não achava, tipo assim, às vezes eu achava um perfil muito bom que falava Hum, sobre comportamento, neurociência, hum, trauma, o outro muito bom que falava sobre espírito, quase não hum, tem, né? Mas sobre corpo, hum, produtos e tal. Mas eu falava, gente, mas eu queria encontrar num lugar só tudo isso, sabe? Eu queria, hum, tipo, chegar ali e falar, nossa, hoje eu tô, sei lá, com falta de paciência com meu hum. filho. Deixa eu aqui ver uma aula, entender o que que isso É, pode estar me dizendo, o que que eu tenho que pensar, né? Então, eu desenvolvi, né, um curso que chama Saúde Integral na Infância, onde eu vou abordar justamente isso, né? Então, o corpo. Vou falar sobre suplementos, que é uma dúvida que muitas mães têm, qual dá, qual não dá, o que que eu tenho que dar sempre, o que que eu tenho que tomar hum, cuidado, produtos, essa parte a parte do sono, na verdade, hum, ela tá hum. nos três, Em né? tudo. É, Então, a parte da mente, então, trauma, crença, neurociência, as nossas hum, feridas que impactam neles, e espírito também, com maneiras da gente conectar, né, com algo maior e também trazer isso para os nossos filhos, porque a gente já sabe o quanto que isso é benéfico, né? O hum, Conselho Federal de Medicina lançou agora uma comissão de espiritualidade e saúde, entendendo o quanto que as pessoas que se sentem conectadas, que estão conectadas, né, à espiritualidade, hum, isso não tem a ver com nenhum tipo de hum, religião, é algo além, né? Elas se curam muito mais fácil das doenças, né? Então, quarta-feira que vem, 7h30 da noite, tá? Eu vou fazer uma imersão saúde integral na infância, onde eu já vou começar, né, a falar tudo isso. E lá eu vou lançar o curso. E você sabe que quando a gente lança, aí tem hum. desconto, tem nananã, tem um monte de benefício, Sempre aquelas. vale a pena estar no momento e aproveitar a E oportunidade. exatamente, sem contar o conhecimento, né? Uhum. E a Pri, Hum, ela é uma das nossas professoras hum, convidadas para trazer esse olhar para o sono, porque eu sei que é uma questão latente aí na maioria das mães, das hum. famílias, né? Então, quero te agradecer, estou muito feliz de Eu que você estar agradeço a oportunidade. participando aí com a gente. A gente já está com quase 600 Hum, mães inscritas, né? Na verdade, no nosso grupo lá das hum, mães que curam. Então, se você quer, gente, participar da imersão, comenta mãe aqui, tá? Para você receber. Você precisa se inscrever para receber o ingresso, tá? No seu e-mail para poder vir para a imersão quarta-feira que vem. Então, comenta mãe, você vai se inscrever e você vai ser direcionada para o nosso grupo. Então, para eu não esquecer de falar, porque senão a gente vai batendo é. papo aqui Não, e e essa esquece parte de falar. da espiritualidade que você trouxe, né? Ela é tão importante também durante o sono, porque no sono, querendo ou não, a criança ela vai ficar ali, não só a criança, né? O adulto também sozinho, né? A gente se fecha ali no nosso mundinho. E a gente sentir protegido nesse momento, normalmente aí vem muito por um caráter espiritual de eu conseguir me sentir tranquila e protegida. Então, tanto nos meus cursos como nos meus atendimentos, né? Eu sempre ensino lá a frase acalme e confie para trazer também a espiritualidade, não, como você falou, não importa a religião, mas para essa criança se sentir protegida e amada até quando ela está dormindo. E, por exemplo, tem práticas muito simples, né, que aqui eu já vou dar uma dica para todo mundo começar a fazer, Oba! seja você com filho ou não, que já fizeram estudos e mediram, gente. Se você agradece três coisas antes de dormir ali, você terminou, fez sua oração, ou simplesmente está ali no seu momento de sono, agradeça três coisas no seu dia. O sono melhora. A qualidade do sono, ela é medida e ela melhora. A pessoa consegue ficar mais tempo em sono profundo e um sono profundo mais profundo que ultimamente muitos de nós estamos com dificuldade em ter. Mas E é, muito é, legal isso de né? agradecer. Mas e pode finalizar, que eu quero dar um e exemplo essa aqui. é uma prática que eu faço com o meu filho também. Então, quando ele era menorzinho, só eu agradecia, né? Então, é,
eu sempre, aí é mãe babona, né, gente? Eu sempre agradeço ele ter me escolhido para ser a mãe dele estar aqui na minha vida. E vou agradecendo outras coisas do meu dia. E hoje ele já está com 6 anos, então ele também faz os É muito agradecimentos dele. fofinho. E, gente, pode se agradecer qualquer coisa. Ele tem hora que ele agradece por eu ser a mãe dele, tem hora que ele agradece porque ele ganhou um presente, tem hora que ele vai agradecer porque teve a comida preferida dele no lanche. E tem hora que ele fala, mamãe, hoje eu só quero pedir, eu tô a fim de pedir, não tô agradecendo, e tá tudo certo também, né? A gente vai permitir, né? A gente vai ensinando a criança pelo exemplo. Mas é um momento ali também que você gera uma calma, uma conexão, que você se lembra de coisas boas. Isso diminui a quantidade de pesadelos, de terror noturno, né, não só ele melhor, né, por melhorar o sono, né, diminui a chance desses pensamentos ansiosos virem durante o sono. E como as crianças estão sofrendo com ansiedade, Nossa, né? Não demais. são só os adultos. Então, a gente trazer esse momento de gratidão durante o sono, né, de no ritual noturno, ele ajuda muito a mãe e a criança. Maravilhoso. Não, eu ia falar que aqui eu também criei várias estratégias juntando a gratidão. Então, assim, Maitê às vezes não queria sair do banho. Ela queria ficar lá tomando banho para sempre, né? Normal. Aí, o que que eu comecei a falar? Ó, a gente vai tomar banho, aí a gente vai agradecer a água, vai agradecer o chuveiro e aí a gente vai sair do banho, tá? Então, quando vai terminando, eu falo, vamos agradecer, tá na hora da gente agradecer, obrigada, aguinha, obrigada, chuveiro, agora eu tô cheirosa, eu tô limpinha, aí eu já vou agradecendo e Não sei. fechando. Então, Já. é a previsibilidade dela. Então, ela, ai, tá, obrigada, água, obrigada, aí ela pega e sai. Então, foi algo que deu certo aqui, foi agradecer. Outra coisa também é que era abrir a cortina de manhã, que ela não queria que abrisse. Aí eu falo, vamos agradecer, vamos olhar pro sol, vamos agradecer o sol, agradecer as nuvens. Aí ela gosta, entendeu? Então a gente vai, né, amiga, dando os rebolation materno aqui pra gente ter, enfim, dias mais menos Tranquilos. mais tranquilos, porque Exatamente, é juntando gratidão, previsibilidade, conexão, que tudo vai fluindo, né? A maternidade ela fica muito mais leve, muito mais tranquila, não só quando a gente dorme melhor, que isso é essencial. Ninguém, eu falo que não tem como a gente ser nossa melhor versão exaustas, né? Porque quando eu tô exausta, meu corpo vai focar todo em me tirar dessa exaustão. Não vai ser em me conectar com meu filho, não vai ser em ter uma alimentação boa, vai ser em me tirar da exaustão. Então, o primeiro passo, claro, sempre vou defender. Todo mundo merece descansar, todo mundo merece ser sua melhor versão. Mas uma vez que a gente está com esse sono, a gente ainda sempre, para sempre, vai trabalhar com os nossos filhos. Previsibilidade, conexão. É... E quando a gente vai fazendo isso, a criança é o que estavam te perguntando hoje, né? Como é que a Maite é tão boazinha? A criança ela consegue florescer, ela consegue colaborar porque ela não está ali fechadinha no medo, ela está aberta à vida, né? Ela está grata por estar ali, ela está feliz. Então, quando a gente vai trabalhando, né, todo a criança de uma forma integral, né, tanto de dia quanto de noite, tudo vai tornando mais, vai ficando mais fácil para a criança e para a mãe também, ao cuidar dessa criança. perfeito, Pri. E pra gente já ir também finalizando, porque senão a gente fica aqui, gente, para sempre. Eu sempre, assim, minhas alunas vira e mexe querem discutir casos de sono infantil, né, comigo. Ah, Nath, eu tô com um paciente que não dorme, assim, assim, assado. E eu vou falar um pouco da minha perspectiva e quero que você, claro que com muito mais experiência, eu sempre falo com ela, gente, eu não sou, assim, uma pediatra especialista em sono, tá? Mas o que que a gente precisa, né, mapear? Então, é bem esse olhar mesmo corpo, mente e espírito. Então, da parte do corpo, como que tá os exames laboratoriais da criança, né? Então, a gente tem aí uma epidemia de crianças com deficiência de ferro. É Os últimos estudos essencial para o de sono. 2021 mostrou que uma a cada três crianças
já está com anemia, né, hum, que é o último hum, grau da deficiência, e a gente tem muitos estudos mostrando a relação entre o ferro baixo e uma noite de sono ruim, então sim, interfere, assim como o complexo B, né, principalmente a hum, B12. Então, uma B12 baixa pode causar o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, que a hum, criança, ela, né, a criança ou adulto não hum, consegue hum, parar muitas vezes de mexer as pernas, né? Toda essa parte também da rotina, óbvio que a rotina do dia hum, interfere no sono da noite. Alguém tinha colocado hum, aqui que fica com a avó e hum, aí dorme muito de tarde, chega de noite e não dorme. hum, Isso é uma questão, né, quase que óbvia. Então, hum, precisamos cuidar e cada criança vai ter uma necessidade diferente. Vai ter, tá com exato. quase 3 anos. Quer dizer, vai fazer 3 em outubro, gente, Hum, calma. Tá com uhum. 2 anos e 7 meses. E ela ainda tem essa necessidade de 1 hora, 1 hora e meia depois do almoço de soneca, porque senão ela fica bem irritada e tal, enfim. E quando a gente vai para a mente, para o espírito, aí não tem como eu Hum, falar, né? Ah, é isso, ah, é aquilo. Por quê? Porque eu tenho que entender a história, lógico. né? Pré-gestacional desta criança, gestacional e Hum, pós-gestacional. Então, eu preciso entender. Foi uma criança desejada? Foi uma criança planejada? Essa mãe demorou muito tempo, sei lá, para conseguir engravidar? Ou teve uma gravidez e teve uma perda gestacional, essa exato. criança veio depois. Tudo isso, gente, interfere. Como que foi essa gestação, né? Exemplo. E aí depois você Hum, me conta se eu tô certa, hum, mas eu acredito hum, que sim. Muitas pediatras que dão muitos plantões noturnos, então tem uma gestação hum, inteira, acordando a noite inteira, com um ciclo do sono muito bagunçado. Muitas vezes eu hum, vejo que essa criança depois tem algumas dificuldades para com dormir. E certeza. não somente fisiologicamente falando assim, ah, ela dormia mal, ele vai dormir mal, né? Hum, Mas imagina também o nível de estresse, o nível de, né, cortisol ali, de, hum, ai meu Deus, será que vai chegar uma hum, criança? Será que não vai chegar? Né? E toda essa parte mesmo sistêmica, né? Então, eu percebo muitas vezes mães que, na verdade, filhos que querem salvar essas mães, que querem cuidar da hum, mãe, né? Então tá num lugar que não é dele e a gente precisa, né, que essas mães estejam conscientes disso, estejam no adulto delas, algo que não é tão fácil, mas às vezes eu falo com meu marido assim, ai, amor, se o pessoal tivesse mais no adulto, as coisas iam ser uhum. tão mais fáceis na vida, né? Hum, Porque, gente, tem umas coisas assim que, se você para pensar com uma cabeça adulta, tava conversando com uma hum, colega que ela queria ser mãe, é, mas não gostava muito do cara, o cara queria hum, ser pai, e ela já tava lá com os 38 anos de idade, ela falou, ah, então vamos nessa, hum, vamos. Gente, olha só, super justo. hum, Aí agora que tem o filho, ah, não vou deixar você pegar. Ah, porque ele quer ver. né? Mas, gente, tipo, é porque aí entrou num Hum, emaranhado ali de que mas um hum, acordo, né? Era você queria ser hum, mãe, ele queria ser pai. Então, gente, é. tá tudo certo, não dá pra. Não, porque Uhum, ele. Ai, meu uhum, Deus do céu. E aí a menina não dorme, e aí a hum, menina não come. Então, assim, todas essas experiências e todas essas questões impactam diretamente no sono. Então, para finalizar e te dar a fala, anotem aí quem estiver anotando, ou guardem aí no inconsciente quem hum, estiver ouvindo. Todo comportamento disfuncional de uma criança, seja não comer, seja não dormir, seja fazer birra em excesso, seja ficar doente em hum, excesso, tá contando uma história, né? Tá contando algo sobre essa criança porque ela ainda não tem a capacidade de elaborar e ela conta através desse hum, comportamento. E aí a gente tem que olhar para onde? Ó, pra gente e óbvio para o hum, nosso relacionamento e para o ambiente, né? Então, assim, não existe uma criança disfuncional, hum. não, existe algo que está acontecendo e essa criança está tentando contar não dormindo, Isso. né? Eu sempre falo, né, que o não dormir é uma comunicação da criança de que algo não está funcionando. E aí a gente vai pesquisar sempre
esse algo. Eu já peguei casos que foram é, muito fáceis, assim, entre aspas, né? Que era uma questão que faltava suplementação de ferro. Como é que foi a suplementação de ferro? Achava besteira, nunca suplementei ferro. Falei, o pediatra até pediu, mas dava trabalho, então achei melhor não. Claro, esse caso tinha muita coisa, mas a criança precisava do ferro, né? Não existe um sono bom sem ferro. E aí a gente vai desde a gestação dessa mãe. Será que como que estavam os níveis de ferro da mãe na gestação? Ô, Isso gente, vai influenciar no achar que sono uma da criança. cápsula desses Uhum, polivitamínicos uhum, de farmácia suplementa, gente, não suplementa. uhum. Oh, Jesus. Mas temos E live aí, sobre isso. exatamente. Então, o sono, a gente vai ver como essa forma de comunicação. Então, eu vou ter que pesquisar, e é o que eu falo em todos os meus atendimentos, né? Toda a história de vida dessa família, não é só da criança. Porque pode ser alguma coisa da gestação, mas pode ser alguma coisa da infância da mãe, que está aparecendo agora, quando ela está se vendo nessa criança. Isso. Porque quando o nosso filho nasce, né, é o que eu falo, gente, nosso cérebro sempre vai procurar por experiências para lidar com aquilo. E qual que é a nossa maior experiência lidando com bebês? Era quando a gente era bebê. Só que a gente não, muitas vezes não tem a memória declarativa ou a gente já não quer enxergar mesmo. É Simplesmente eu vou pior, só né? ir. É tão Eu até lembro, mas eu não doloroso. quero ver Isso. exatamente. Eu não estou pronta para ver aquilo ainda. Então, eu começo meus atendimentos olhando para a história da infância dos pais. Para aí a gente ver a história da gestação dessa criança, a história da criança até ali, né, o momento do parto, como é que foi logo após o parto, porque é o maior trauma da vida de uma criança, né? O primeiro grande trauma é o parto, porque eu estava ali no mundo perfeito, onde todas as minhas necessidades eram atendidas, onde a temperatura era perfeita para mim, e do simplesmente nada, eu estou num mundo onde eu sinto dor, onde eu tenho fome, onde eu sinto frio, onde pessoas me tocam, é completamente diferente. Então a gente tem que olhar tudo dessa criança. E é claro que eu vou olhar a rotina. A criança ela precisa de estar, né? A rotina do dia, ela vai definir a noite, mas não é só a rotina do dia, porque vão ter crianças que vão estar com a rotina, você fala assim, olha, matematicamente aqui no sono está perfeito. E a criança está acordando de hora em hora. O que está acontecendo? E É. é isso. É igual O às vezes quando eu despertar, ele é uma comunicação, né? Então eu vou entender o que está acontecendo ali. pego crianças que os É. exames estão aparentemente bons, não tem anemia, B12 boa, vitamina, não tem nada. Mas a criança todo mês tá doente, tá tomando antibiótico, tá com alguma questão. Então não é só o corpo, gente, tem a mente, Isso. tem o espírito. E aí eu queria até dar um exemplo de uma paciente que, por volta de 9 meses, o filho dormia bem, mas quando foi chegando 8 meses, 9 meses, ele passou a acordar muito, né? Teve ali uma, nem sei se eu posso chamar de regressão, mas enfim, atrapalhou todo o sono dele. E aí a gente foi, tá? Teoricamente, depois que o bebê nasce, é como se ele voltasse do zero ali, né? Então, com 8 meses, 9 meses, que era o que ele estava chegando, estava teoricamente chegando perto do parto dele, que tinha sido um parto muito desafiador, muito complicado, muito difícil. Então, eu convidei a mãe para olhar um pouco para isso, né? Ressignificar o parto, conversar com ele, tá? Sobre isso, né? Filho, sinto muito, aconteceu isso no seu parto e tal. Mamãe também ficou, né, com medo, preocupada, mas deu tudo certo, você nasceu, agora tá tudo tranquilo, eu tô aqui, nananana. E aí ele voltou a dormir bem. Então era algo realmente, quer dizer, parece que era, né? Porque a gente nunca vai saber também, né? Mas É, parece que né? era realmente algo relacionado a esse parto traumático. O caso do Lucas, por exemplo, né? Eu comecei a falar, o Lucas, ele nunca dormiu muito mal. Eu que tinha essa ideia, porque como eu falei, minha expectativa era 12 horas de sono com 15 dias de vida. Então, minha expectativa estava um pouco errada. Mas, só um pouquinho. Mas ele tinha despertares
em, um pouquinho a mais. Ele acordava ali 1, 2 vezes à noite a mais do que ele precisava. E foram duas coisas que levavam a esse despertar. A primeira coisa, eu só fui estudar sobre sono depois que o Lucas já dormia bem, que eu falei assim, quando eu vi o que curou o sono do Lucas, eu falei, gente, as mães precisam de saber que não é treinamento de sono, que não é rotina. Eu vou estudar, eu vou me especializar para levar isso para as mães. Qual que era o problema do Lucas? Primeiro, como eu falei, o Lucas nasceu com baixo peso. Eu passei muito mal minha gravidez inteira, assim. Muito mal mesmo, de ficar de cama por meses. E ele nasceu com baixíssimo peso. Graças a Deus eu tive muito leite. Meu leite desceu no primeiro dia de cesariana. Então foi assim, tudo certo, só que ele demorou para pegar ali. Beleza, resolvemos a amamentação. E eu sempre falo com ele, filho, você tem que mamar muito, você tem que ficar gordinho, né? Tem que ficar saudável. E beleza, ele mamou muito. Sempre acordou. Eu nunca falei para ele, filho. Quer dizer, aí nisso ele melhorou. E eu nunca tinha falado para ele, filho, você já está super saudável. Graças a Deus. A gente passou por isso, mas você e a mamãe juntos, nós batalhamos e agora você já está no seu peso ideal. Tudo. Gente, eu falei isso para o Lucas. Ele parou de acordar para mamar, no que ele estava mamando ali a mais. Por quê? Eu passei meses, né? Porque foram os primeiros 2 meses ali, eu muito preocupada, ele precisava de ganhar muito peso, porque nasceu com baixo peso, perdeu muito peso na maternidade, então eu sempre falava, filho, mama muito, né? Sempre que você quiser, mamãe tá aqui. E depois eu esqueci de falar para o menino que ele Não simplesmente precisava. estava liberado, né? Então, como que é importante, e não era importante só para ele falar aquilo, era importante eu falar para eu lembrar e eu me apoderar de que agora meu filho já estava bem, ele já estava saudável, a gente podia dormir tranquilo. E outra coisa é que meu marido, ele viajou os primeiros 7 meses de vida do Lucas, ele conseguiu férias no primeiro mês. E depois ele só vinha aqui final de semana. E foi assim, na verdade, até o Lucas completar 1 ano praticamente. E só parou também por causa da pandemia. E a gente brincava na minha casa que a gente ia prender meu marido, sequestrar meu marido, porque no final de semana o Lucas sempre dormia melhor. E a gente achava que era só uma coincidência, né? Mas por que que meu filho dormiu melhor? Porque ele tinha saudade do pai. E com 1 ano, a primeira vez que meu marido viajou depois que ele tinha 1 ano a trabalho, o Lucas conseguiu me comunicar, fazendo uma brincadeira que ele só fazia com o pai de madrugada. Então ele estava ali falando, pô, eu tô com saudade do meu pai. E são coisas que muitas vezes a gente acha que a criança não sente saudade, né? E na minha cabeça era assim, gente, tão novinho, né? Mal mal ficou com o pai, não vai ter saudade assim do pai, né? Mas ele, tanto que quando o pai estava, ele dormia melhor e quando ele conseguiu, ele comunicou. Então, quando eu falo que a gente tem que olhar para cada família, para cada criança, é isso. Na minha família, meu marido precisa de viajar a trabalho, até hoje ele viaja muito a trabalho. Então, eu tive que organizar a rotina, trazer previsibilidade, trazer estratégias para o Lucas se sentir acolhido pelo pai, mesmo quando o pai estava viajando. E aí o Lucas passou a dormir a noite toda. Quando eu falei para ele que, como eu falei, a rotina dele já era muito ajustadinha, né? Quando eu falei para ele que ele não precisava mais de mamar à noite, que ele já estava no peso ideal, que ele estava super saudável. E a gente colocou as estratégias, né, para conexão com meu marido mesmo, quando meu marido estava longe. O Lucas, magicamente, que aí o pessoal fala, é sorte, é mágica, né? Mas quando a gente olha para tudo, se alinha. E aí a criança consegue. Então, o sono, ele sempre a gente vai olhar rotina, segurança, previsibilidade e o conforto. E não é só conforto físico, né? É conforto emocional, é conforto espiritual que essa criança precisa para ela ter uma boa noite de sono. Então, todo despertar é uma comunicação. Pode ser uma comunicação só de eu sou recém-nascido e eu preciso de me alimentar, né? Que, por exemplo, chegou uma mãe também para mim agora com uma expectativa do recém-nascido acordar só uma vez à noite para se alimentar. Eu falei, olha, acho muito difícil, tá? E eu sou muito sincera, né? Dos meus pilares é verdade. Eu falei, olha, eu nem tô com esse objetivo aqui.
tá? Eu quero que ele só acorde para amamentar na necessidade dele. Esse é o objetivo. Mas diminuir essa alimentação noturna ainda não está na hora. Mas, eu perdi o fio da meada. Então pode ser uma comunicação de estou com fome, pode ser uma comunicação de tenho alguma deficiência na minha rotina, Nutrição, tenho alguma deficiência nutricional, tenho alguma deficiência espiritual no sentido de eu estou precisando de me conectar, ou presença. eu estou com medo, eu estou precisando de presença. Então, a gente sempre vai olhar o despertar como uma forma de comunicação. Eu só não E por entendo, Pri, como é que tem gente que ainda não olha assim? Então, eu estou até querendo escrever um artigo sobre isso. Por quê? O sono, por muitos anos, ele foi visto como algo ruim, né? O sono, inclusive, do adulto. É perda de tempo, a gente não está fazendo nada, eu só perco ali 8 horas do meu dia dormindo. E aí, agora que a gente sabe toda a importância, e a gente ainda está aprendendo muito, né? Mas agora já sabe toda a importância tanto física, para o Hormonal, cérebro. tudo, né? E aí eu acho que por muito ter se olhado isso só como uma questão médica, inclusive no DSM, né, coloca que um dos fatores de insônia infantil é a criança não conseguir adormecer sozinha. Só que eu falo, gente, a criança só vai estar pronta para adormecer sozinha, psicologicamente falando, neurologicamente, depois dos 7 anos de idade. Como que eu vou considerar que essa criança está sofrendo de insônia aos 9 meses porque ela quer dormir com a mãe? Então, vem muito até do campo médico de colocar, né, uma patologia em algo que é absolutamente normal. E aí, só que aí olha que eu falo, né, gente, como que a gente realmente tem que ter um olhar diferenciado. Aí eles falam, sabe qual que é a solução? Deixar essa criança chorando para ela dormir? Não, porque as pesquisas mostram que não melhora o sono da criança, só melhora o sono dos pais. Exausto. Então, é uma visão muito Muito adultocêntrica, que a louca. maioria, que é só o foco os pais conseguirem dormir, sem olhar para o sono dessa criança. Porque para olhar para o sono dessa criança, eu preciso de conexão. Eu preciso de amor. Eu preciso de olhar para o corpo, para a mente, para o espírito, né? E aí é mais difícil. Então eu acho que está faltando é o que você falou, né? As pessoas serem adultas e admitir, olha, eu sou adulta da relação, eu preciso de cuidar do meu filho de forma integral aqui, de dia, de noite, olhar tudo, né? E eu acho que muito por as pessoas não quererem um trabalho, né? Entre aspas, é mais fácil colocar tudo na patologia, é mais fácil colocar ou remédio ou deixa essa criança chorando, que aí o pai dorme e para de ser um problema para ele e para de me incomodar. Mas quem está olhando, né, para realmente criar, nutrir uma criança, né, um ser humano ali, ele sempre vai ter essa visão de que eu preciso de olhar para muito mais coisas, Muito né, e mais, com olhar certeza. o que essa criança está comunicando e o que eu estou comunicando para essa criança também, Com né? certeza. Então, quando a gente começa a tomar cuidado com essa comunicação bilateral, tudo vai ficando mais leve, tudo vai ficando mais fácil na maternidade, e eu vou conseguindo olhar para o meu filho e não só para a visão do que eu queria que fosse o meu filho e como que eu queria que ele se comportasse. Na verdade, gente, os filhos é a maior evolução que um ser humano Pode, pode passar, né? Pode ter, porque vai vir suas sombras, vai vir né? suas feridas, vai vir suas dores, vão vir seus medos. E se não olhar, não tem jeito, é Hum. igual faculdade. Reprovou, vem, vamos fazer a provinha de novo, que tem que ir até passar. Então, assim, eu recomendo muito o Hum, autoconhecimento, o olhar para dentro, olhar para as feridas, esse acolhimento da nossa criança entendo. interior, né? Um olhar de gratidão, papai, gratidão, mamãe, vocês já fizeram Hum, tudo, agora eu vou me maternar, que né? já deu, né? Já não dá mais. Deixa Exatamente. teu pai e tua mãe em paz, pelo E, amor de Deus. e tem também, aí a gente fala, né? Tá falando aí das sombras, mas também tem um amor que a gente nunca imaginava. Nossa, Eu gente. falo assim,
não só o amor pelo meu filho, que é uma coisa que é indescritível, acho que toda mãe sabe que é indescritível, mas eu nunca consegui me amar tanto como eu me amo depois de ser mãe. Porque aí eu consegui olhar para minha criança interior. Hum, Eu consigo olhar o uhum, amor que meu filho tem por mim, né? Então, a gente renasce junto com o nosso filho, é né? E tem a verdade. capacidade de, eu acho, de se maternar, de se cuidar, de se olhar, de se amar. Porque eu falo, pô, seu filho te olha e te ama com uma profundidade indescritível também. Então eu preciso de sentir esse amor e me permitir sentir esse amor. É, Então traz muita coisa maravilhosa com a certeza. maternidade e criar realmente um filho olhando ele como um serzinho completo e perfeito que E é. em desenvolvimento, né? Tão lindo ver eles Isso, desenvolvendo, eles né? descobrindo o mundo. Lindo, Pri, exatamente. amor, muito Eu obrigada. que Foi muito agradeço, linda a Nath. nossa live. Vou convidar de novo o pessoal para estar na imersão Saúde Integral na Infância, quarta-feira que vem, 19h30. Comenta mãe, se você quer se inscrever. E só sucesso, viu? Não deixem de estar lá, porque a gente vai olhar para todas essas camadas aí, essa linguagem oculta das crianças, né? E também falar muito de corpo, porque eu sei que é uma dúvida de muitos ainda, né? Produto de passar no corpo, detergente, até cozinha, vou trazer várias questões da cozinha. A Então, Nath, só nesse esquenta já me salvou, porque eu tenho uma alergia a parabeno. E um dia dos seus stories lá, você começou, porque não sei o quê. Gente do céu, tem suplemento, pode ter parabeno? Pelo amor de Deus, deixa eu olhar tudo aqui para entender até em por pasta que de que dente, nunca. amiga. Imagina, mucosa Olha, oral, que você absorve legal. rapidinho. E Dica aí, de deve ser ouro. por isso, aí eu tô aqui, né? Com alergia, sempre em tratamento, mas agora tô revisando tudo aqui em Mas eu casa fiz para stories tirar. hoje também, terapeutizando, aproveitando, né? Que pelo olhar da nova medicina germânica, essa parte de alergia é separação, né? Então, se houve uma grande separação, assim, que ainda não foi olhada, né? Então é bom olhar para A gente isso. sempre tem para olhar. Sempre, né, Nath? Beijo, amor. Tchau, Beijo. pessoal. Obrigada. Tchauzinho, gente. Até. Tchau, tchau.